Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é de gramática, certo? E nós vamos responder a página 9, 10, 11 e 12, certo, gente? E logo na página 6, ele vai falar, gente, sobre um poema. E o título desse poema é Dicionário. Ele foi escrito pelo José Paulo Paes. Observe que as palavras, elas estão em ordem alfabética e cada uma tem o seu significado. Nós utilizamos as palavras para nos comunicar por meio da fala e da escrita. Quando nós falamos, nós emitimos sons, e os sons da fala, eles são chamados de fonemas. Quando escrevemos, utilizamos as letras, que são sinais gráficos. Então, o fonema é o som e a representação gráfica do som é a letra. E o conjunto de todas as letras a gente dá o nome de alfabeto. O alfabeto, gente, da língua portuguesa, ele é formado por 26 letras, classificados por vogais e consoantes. Se você observar lá no poema, você vai ver que não tem a letra K, W e I, Y. Mas com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, eles passaram a fazer parte do nosso alfabeto. A letra K, W e Y, que eram conhecidas como letras estrangeiras, elas são usadas nos seguintes casos. Por exemplo, nome próprio de pessoa, Kátia, Ieda, nomes próprios de lugares, Washington, certo? Que é a capital dos Estados Unidos, e também símbolos, abreviaturas, siglas de palavras adotadas como unidade de medida e uso internacional. Por exemplo, o quilômetro, que é escrito com o K e o M, o quilograma, que é o K e o G, o watt, que é o W, né? E tem o www dos e-mails, né? Que é o Word, o Ed e o Web. E essas são expressões que é o sinônimo da rede mundial dos computadores, tá certo, gente? O alfabeto, ele é dividido em letras maiúsculas e letras minúsculas. Como vocês podem ver aí, nós temos a versão cursiva e bastão, tanto das letras maiúsculas como das minúsculas. Nós usamos as letras maiúsculas no início das frases, como por exemplo, você pode ver aí, os alunos não estudam para a prova, né? Então, a começo de frase a gente coloca a letra maiúscula. Para nome de pessoas também a gente coloca o nome a primeira letra tem que ser maiúscula. Nomes de cidades, letras maiúsculas. Nomes de países e títulos de livros, jornais e revistas. Sempre tem que ter a letra maiúscula. Nomes de instituições também tem que ter letras maiúsculas, tá? Os pontos cardeais também, quando eles indicam uma grande região do Brasil ou do mundo, eles também são escritos com letras maiúsculas, certo? Por exemplo, nessa frase aí que você vai ver, Rafaela mora no Nordeste do Brasil. Observe que o nome Rafaela é um nome de pessoa, está com letra maiúscula. Ela mora numa região Nordeste, então a letra tem que ser maiúscula. E o país, que é o Brasil, também tem que ter minúscula. Nós temos que ter atenção, gente, na letra inicial. A letra inicial é minúscula quando o ponto cardeal ele indica uma direção ou um limite geográfico. Por exemplo, Rafaela mora em uma cidade no Nordeste de Pernambuco. Observe aí que ela disse uma cidade do Nordeste, então ela não é na região Nordeste. Então esse Nordeste aí ele vem com um N minúsculo, certo? Usamos também as letras minúsculas para designar nome de meses, estações do ano, dias e da semana. Como você pode ver aí o exemplo, tá certo? Meu aniversário é no dia 12 de março, então você vai ver que o M de março aí é minúsculo, tá certo? E agora nós vamos falar sobre ordem alfabética. Então, como eu falei para vocês, no texto lá do poema, as palavras elas estão na ordem alfabética, certo? Que é a organização das letras do alfabeto, né? A gente chama de ordem alfabética. Para a gente organizar as palavras na ordem alfabética, a gente tem que observar a primeira letra de cada palavra. Então, vai ser o que começa com a letra A, né? É a primeira
palavra, e aí depois você vai fazer com as palavras que tem a letra B, letra C, letra D. Se a primeira letra for igual, gente, você tem que observar a segunda letra da palavra. Por exemplo, aí como você está vendo, Camila, Celina e Cláudia. Todas começam com a letra C, então você vai colocar na ordem alfabética através da segunda letra. No caso aí, a primeira palavra é a Camila, porque a segunda letra dela é o A, e assim vai com todas as letras. No caso, se a primeira e a segunda letra for igual, você vai observar a terceira letra, certo? E aí você vai fazer com todos bem direitinho. As palavras, elas aparecem na ordem alfabética nas agendas de telefone, nas listas de frequência, por exemplo, a lista de frequência de vocês, da chamada, está em ordem alfabética, e também no dicionário e etc. Então, gente, também na página do livro de vocês, na página 11, ele vai falar também sobre onomatopeia. A onomatopeia, ela é uma figura de linguagem de som que consiste no uso de palavras que emitem som do dia a dia, como barulho, barulho de animal, fenômenos da natureza, instrumentos de música e outros mais. E aí você vai ver alguns exemplos de onomatopeias. Por exemplo, o som do relógio, tic-tac, a batida da porta, toque-toque, um choro, buá, um espirro, atim. Então, gente, a onomatopeia é a escrita do som, quando você emite um som e aí você escreve aquele som como ele é, tá certo? Então, você preste atenção na aula, assista o vídeo, quantas vezes você for preciso para você entender, responde as questões e qualquer dúvida me chama no privado, tá certo?